Muitas pessoas ainda fazem uma certa confusão sobre o que é a inteligência emocional. Uns acreditam, por exemplo, que inteligência emocional é saber se controlar, ter autocontrole. Outro dia mesmo, conversando com um amigo, ele falou isso. Quando eu sofro uma agressão, eu consigo não reagir, então eu sou emocionalmente inteligente. Outros acreditam que ter inteligência emocional é você não expressar as suas emoções, ou seja, você não pode chorar, você não pode reagir, você não pode gritar, porque isso são sinais de descontrole, são sinais de pessoas que não são emocionalmente inteligentes. E eu quero explicar para você de uma forma simples e clara nesse vídeo, então, o que é a inteligência emocional e, lógico, como que você pode desenvolver a sua. A inteligência emocional, de uma forma bem resumida, então, nada mais é do que um conjunto de competências, habilidades e atitudes. Imagine uma caixa de ferramentas onde lá dentro você tem o martelo, você tem o alicate, você tem a chave de fenda, a chave Phillips, o grifo, não importa, e você tem a caixa onde você guarda todas essas ferramentas. A inteligência emocional nada mais seria do que essa caixa, ou seja, um conjunto de ferramentas que você tem lá dentro e, de acordo com a necessidade do dia, do momento, você pode pegar uma ferramenta tal e agir especificamente naquela situação. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que é a pessoa que trouxe ao mundo o conceito de inteligência emocional, ele dividiu essas competências todas em 5 pilares. O primeiro pilar é o do conhecimento da emoção, ou seja, você identificar a emoção, você saber que você está num determinado momento ansioso, que você está triste, que você está confuso, que você está com medo, ou seja, no primeiro pilar você identifica essa emoção. O segundo pilar são as competências para você transformar. Uma vez que você reconhece, você transforma, tá certo? Porque não adianta nada você falar, ora, eu estou ansioso e agora? O que eu faço com a ansiedade? A ansiedade é um mal que, se for vivida cronicamente, pode causar muitas doenças, insônia, gastrite. Eu, por exemplo, convivi uma boa parte da minha vida com um quadro de ansiedade crônica e me gerava gastrite. E eu ia no médico, lá no gastro, fazia os exames, tomava os 40 dias do protetor gástrico, melhorava realmente, 2, 3, 4, 6 meses, mas depois eu já estava de novo com dor de estômago. E eu passei anos e anos e anos cuidando do meu estômago sem imaginar que a origem dessa minha gastrite era a minha ansiedade. Eu sempre fui um cara muito agitado, aquela coisa de fazer, de ter que resolver. Estou aqui já pensando na reunião, estou na reunião já pensando não sei aonde. E assim, esse quadro meu de ansiedade foi se transformando numa doença. No meu caso, explodiu numa gastrite, mas pode gerar insônia, pode gerar dor de cabeça, pode gerar tantas outras coisas. Então, nesse segundo pilar, é você transformar. Você identificou que você tem ansiedade. Ora, como que eu faço então agora para resolver esse meu problema de ansiedade? No terceiro pilar, ele fala sobre automotivação, as competências de automotivação, porque, concorde comigo, é muito fácil a gente estar motivado quando as coisas estão bem, quando as coisas vão bem, quando o nosso emprego está legal, quando a nossa situação financeira está legal, o nosso relacionamento está bom. É muito fácil se manter otimista, motivado, empolgado. Mas e quando a coisa não está do jeito que nós gostaríamos? Esse terceiro pilar, ele mostra então as ferramentas, como que a gente faz para se automotivar, para conseguir motivação mesmo diante das adversidades da vida. O quarto e o quinto pilar já envolvem o outro, né? Envolvem o próximo. No quarto pilar a gente começa a identificar essa emoção no outro, da mesma maneira que eu consigo identificar a minha tristeza, a minha ansiedade, o meu medo, eu começo a identificar no outro. Poxa, esse cara está fazendo isso, mas nossa, eu estou percebendo que ele está tão ansioso hoje, ele não costuma ser assim, essa pessoa, será que aconteceu alguma coisa com ele? E o quinto pilar é onde entra a empatia, né? Porque da mesma maneira que a gente reconhece a nossa emoção, a gente reconhece um padrão em nós, e a gente vai lá e transforma, no outro a gente também tem essa possibilidade de, depois que a gente reconhece,
a gente transformar. Pode ser uma conversa, pode ser um apoio, um ombro para o cara chorar, ou simplesmente você ser mais maleável com essa pessoa hoje porque ela não está legal. Então, se você for falar no tom que você sempre fala, isso pode desencadear outras coisas nessa pessoa. Então, o quinto pilar, no quarto você identifica e no quinto você gere essa emoção na outra pessoa, né? Você pode ajudar essa pessoa de uma certa forma a também transformar a sua emoção. Só que todas essas emoções, todos esses programas emocionais, todas essas competências que eu comentei há pouco, essas habilidades, essas atitudes, elas acontecem de uma forma inconsciente. Eu gosto muito de usar uma analogia, de comparar nossa mente com um iceberg. Da mesma maneira que o iceberg tem uma parte que fica para cima da água, que é a parte visível, ele também tem uma parte que está submersa, que a gente não consegue enxergar. Se a gente estivesse aqui num barco, a gente ia ver só essa parte aqui e a gente não tem noção do que acontece lá embaixo. A nossa mente, a nossa psique também é assim. Nós também temos uma parte consciente, que é essa que fala, por exemplo, eu gosto de azul, não gosto de vermelho, eu gosto de banana, não gosto de maçã, esse carro é bonito, esse carro é feio, essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal, é chata. Enfim, essa é a nossa parte consciente. Só que embaixo aqui a gente tem um subconsciente, um inconsciente, onde rodam todos esses programas que a gente não sabe, onde a gente tem as nossas emoções, onde a gente tem os nossos pensamentos, a gente tem as nossas crenças. Tudo isso está aqui embaixo rodando de uma forma inconsciente. Então a inteligência emocional é você começar a conhecer tudo isso que roda aqui embaixo e trazer para a luz, trazer para o consciente, tá certo? E esse exemplo do iceberg, eu gosto também dessa analogia, porque eu vi um dia que apenas 5 ou 10% da massa do iceberg fica para cima da superfície da água, ao passo que 90 a 95% está para baixo, né? Da massa do gelo está para baixo do nível da água. E a nossa mente, a nossa psique é assim, apenas 5%, segundo a neurociência, está aqui de forma consciente, que é isso que você julga que você acredita, que você gosta e não gosta, mas 95% está rodando de forma inconsciente. E esses programas é que determinam o resultado que você tem na sua vida. Talvez você já tenha se deparado com essa equação aqui, ó, que os nossos pensamentos geram as nossas emoções. As nossas emoções geram as nossas ações ou atitudes e as nossas atitudes, lógico, geram os nossos resultados. Isso aqui talvez você já tenha visto. É muito fácil você imaginar, é só você pensar numa cena feliz, numa criança sorrindo, você vai ver a emoção que você tem no corpo, ao passo que você pensa num dia que você perdeu o emprego, no dia que alguém gritou com você, você consegue sentir essa emoção no corpo. Essa emoção é o que faz com que a gente haja, com que a gente fuja, com que a gente lute, com que a gente se cale, com que a gente fale alguma coisa. Essa emoção é que vai determinar as nossas ações e, lógico, né? As nossas ações repetidamente vão acabar gerando o nosso resultado. O que poucas pessoas sabem é que antes desse pensamento, né? O que acaba gerando o nosso pensamento é um outro P que a gente tem aqui, que é a nossa programação. Todos nós temos uma programação, né? Eu acabei apagando o iceberg, mas é essa parte que está aqui embaixo. Essa programação é que acaba determinando a forma como a gente pensa. Então, essa programação é que indiretamente acaba gerando os nossos resultados. E como que se forma esta programação, esses programas na nossa mente? Eu costumo dizer que essa programação é de tudo que a gente viu, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente presenciou e sentiu, principalmente quando crianças. Porque hoje,
como adulto, se alguém fala alguma coisa para você, você tem total condição de falar isso é verdade, isso é mentira, isso é legal, isso não é, isso é bom para mim, isso não é. Mas quando nós somos crianças e nós temos ali nos nossos pais aquela figura de autoridade, de super-heróis, tudo que eles nos trazem para mim, a gente acaba adotando como verdade absoluta. Eu, no meu caso, por exemplo, eu ouvi muitas vezes do meu pai e da minha mãe da dificuldade em se ganhar dinheiro. A minha mãe tinha mais a questão da dificuldade de se ganhar, né? Porque, por exemplo, frases como eu pedi alguma coisa para ela, ela falava: menino, você acha que dinheiro é capim? Você acha que dinheiro dá em árvore, né? E o meu pai não, era mais a questão do ter que trabalhar para ter esse sucesso, para ter esse dinheiro. Que o dinheiro não viria de uma forma fácil, que o dinheiro só viria e o sucesso só viria se eu trabalhasse muito. E olha só, até agora há pouco, antes de eu conhecer isso aqui, de eu começar a ressignificar essas minhas crenças, eu tinha essa crença muito forte de que para eu ter sucesso, para eu ter dinheiro, eu precisaria trabalhar muito. E olha como eu falo que isso aqui acaba desencadeando tudo isso daqui. O que acontecia comigo? Eu tinha, por exemplo, vergonha de tirar férias, de sair, de ficar um mês descansando, porque eu achava que era coisa de vagabundo, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estar produzindo, sempre aquela sensação de ter que produzir, de ter que fazer algo. Até de domingo eu estava sempre procurando o que fazer, porque eu não me permitia momentos de lazer, momentos de repouso, porque, lógico, se eu descansar, se eu não fizer acontecer, a coisa não vai acontecer para mim. Então foi quando eu identifiquei esse programa que eu pude começar a transformação desse programa. E tudo isso roda aqui embaixo, como eu falei, de forma inconsciente. Outra coisa que roda aqui embaixo de forma inconsciente, muitas vezes, além dos nossos programas emocionais, são os nossos valores, né? O que é importante para a gente? Porque eu costumo dizer que os valores, eles acabam governando as nossas decisões. Você muitas vezes age de uma forma sem saber por que você está agindo, mas você está sendo movido, está sendo motivado por um dos seus valores. No meu treinamento, no meu programa, eu dou um exercício mais completo para você identificar os seus valores, mas eu quero fazer de uma forma simples com você. Para e pensa de verdade, o que é mais importante para você? Sucesso, conforto, aventura, segurança ou ordem? Escolhe um desses 5. Imagine que você tem na sua casa esses 5 potes. Você chega na sua casa agora e sua casa está pegando fogo, você não tem como pegar mais nada, você só pode pegar um desses potes. E esse pote você vai poder usar o conteúdo que está lá dentro para o resto da sua vida e você vai ter que abrir mão dos outros 4. O que é mais importante para você? Sucesso, conforto, aventura, segurança ou ordem? Na verdade, nós não temos só esses 5 valores, né? Nós temos mais valores, mas eu pego os 5 que geralmente são os mais importantes para as pessoas e entenda o seguinte, como eu falei há pouco, se você escolheu o sucesso ou o conforto, não importa. As suas ações sempre vão ser baseadas para você atingir esse valor, para você ver esse valor sendo atendido. Só que o que acontece muitas vezes em várias situações da nossa vida é que nós vamos nos deparar com situações, com eventos, onde nós vamos ter 2 valores conflitantes. Eu costumo brincar muito nos programas presenciais que eu faço. Um exemplo que é o seguinte, imagine que você está dando ré no seu carro e você bate no carro de trás. Aí eu pergunto para eles assim, qual de vocês ia, o dono não está lá, né? Qual de vocês ia deixar o teu telefone com o nome, telefone para a pessoa te ligar para você consertar o carro dela? A grande maioria levanta a mão, né? Que é o valor da honestidade. Daí eu falo assim, tá bom,
Mas você imagina que então não é um carro comum, é uma BMW e você deu uma gugada lá no celular e viu que aquele farol custa 30 mil reais. Aí alguns já abaixam a mão, sabe? Mas não sei o que, mas aí precisa ver. Aí começam as defesas. Não, mas o cara que tem dinheiro para comprar isso, ele tem dinheiro então para comprar um farol, para ele não vai custar tanto quanto vai custar para mim. Mas você vê como a pessoa já muda, né? E aí eu vou mais longe. Tá bom, custa 30 mil reais, você tem. Só que você tem esse dinheiro contado e o seu filho tem um problema de saúde, que a única forma de você salvar a vida dele é fazendo um tratamento e esse tratamento custa 30 mil reais. Você tem esse dinheiro contado. Você deixa ainda assim seu telefone ou não deixa? Então é lógico que é só um exemplo, é uma brincadeira que eu faço aqui com os alunos, mas para você entender que muitas vezes a gente tem dois valores e a gente fala assim, pô, honestidade é importante para mim, pô, mas minha família também é. Então minha saúde é importante, mas poxa, comprometimento também é. Sucesso é importante, mas putz, conforto também é. E a gente acaba muitas vezes nesse pêndulo, nessa balança, e isso causa o que eu chamo de incongruência, né? E quando nós nos deparamos então com essas situações onde a gente tem isso é importante, mas isso também eu quero fazer uma pós-graduação para ter uma promoção, mas terça, quinta é o único dia que eu tenho para ficar com o nosso filho, eu quero emagrecer, mas eu gosto tanto de refrigerante, enfim. Todas essas vezes que a gente se depara com esse famoso mais, né? Eu quero isso, mais eu quero aquilo, a gente está num sistema de incongruência, eu digo, né? Num sistema de incoerência interna. E o que acontece? Por mais que a gente tenha uma parte consciente que fale, poxa, isso aqui é legal para mim, mas a gente tem um monte de programa rodando aqui embaixo, como eu falei, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores e fica nessa eterna cabo de guerra, né? Então eu quero isso, mas eu quero aquilo, isso aqui é bom, mas eu não gosto, não sei o quê. E isso gera uma série de consequências, né? Primeiro, a baixa autoestima, porque fala sério, você de repente se programa para ir na academia amanhã. Amanhã eu vou sair do serviço, vou para academia, fazer exercício, pá. E aí chega no dia, termina o teu trabalho, você tá lá com a mochila no carro, mas você fala assim, puxa vida, quer saber, hoje eu não vou. Não, amanhã eu vou. Hoje tá frio, eu vou para casa, não sei o quê. Mas amanhã eu começo. Só que depois vem aquela culpa, né? E essa culpa acaba gerando uma baixa autoestima, porque, puxa, por que eu me programei para ir e não fui? Por que eu não tenho força de vontade? Por que os outros conseguem fazer e eu não consigo? Isso tudo acaba gerando baixa autoestima. Gera também procrastinação, né? Porque, já que isso aqui eu não fiz, também não vou fazer isso aqui não é importante, isso aqui dá para deixar para amanhã, agora eu vou descansar, que, pô, ninguém é de ferro, né? Eu trabalhei o dia inteiro, acaba gerando procrastinação, acaba gerando também falta de foco, porque a gente se perde no meio de tantas atividades, tantas coisas que são importantes, tantas informações que nos chegam, que a gente acaba não sabendo realmente no que focar. E o pior de tudo, né? Acaba gerando as doenças, né? Hoje a medicina já prova, através da psicossomática, que o estresse, né? E estresse não é pegar trânsito, não, viu, gente? Estresse é justamente essa incoerência, essa incongruência de você ter partes conflitantes dentro de você, acaba gerando o estresse. E o estresse gera doenças. No meu caso foi a gastrite, mas não é necessariamente gastrite, né? Pode ser tendinite, pode ser insônia, pode ser tantas outras coisas, tantas outras doenças que a gente tem por causa dessa incongruência, dessa incoerência e dessas partes conflitantes dentro de nós. E muitas vezes, infelizmente, por nós não sabermos lidar com essa dor psíquica que a gente sente, né, causada por essa incongruência causa uma dor psíquica e a gente, para fugir dessa dor, a gente acaba recorrendo aos mecanismos de fuga, né, que são a comida, a bebida, as famosas compulsões, por exemplo, por compras, os remédios
e, pior ainda, pessoas que acabam se viciando em drogas, né? Só que esses mecanismos de fuga, eles têm efeitos muito devastadores ao longo do tempo. Então, embora no momento ele possa causar uma sensação de alívio, uma sensação gostosa, num longo prazo ou num médio prazo, eles vão acabar, na verdade, piorando muito mais a situação que a gente se encontra, tá certo? Por essas e outras, a mídia vem considerando hoje a inteligência emocional como a competência do século XXI. Eu trouxe aqui para você 3 títulos de artigos, né, que eu peguei de fontes confiáveis de mídia, que é muito interessante. O primeiro deles, a revista Você S.A., trouxe: a ciência já comprovou que quanto maior o nível de inteligência emocional, maior o êxito na carreira. Outra, do portal Terra: empresas começam a avaliar a inteligência emocional dos candidatos aos cargos mais importantes. E outra, do UOL: inteligência emocional ajuda a reduzir estresse e a reequilibrar várias situações no dia a dia. E eu trouxe também alguns dados aqui que eu fui buscando em fontes diferentes da falta da inteligência emocional. O que a falta de inteligência emocional tem causado na gente? Olha aqui, os divórcios aumentaram 75% em 5 anos, chegando a 385 mil casos por ano. Isso aqui vem do IBGE. E você vai falar assim para mim: pô, Fábio, mas divórcio necessariamente é falta de inteligência emocional? Talvez não, mas a grande maioria é, porque lembra que eu falei dos pilares? Quando você não consegue identificar que o outro está agindo de certa forma, o que está se passando na mente do outro, ou quando você sequer conhece o que está passando aqui, aí você começa a ter discussões que poderiam ser evitadas se você conhecesse os programas que rodam em você e se você conhecesse os programas que rodam no seu cônjuge. 87% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Somente 13% é por corte de custo ou porque a pessoa fez alguma coisa muito errada. 87%, cara, é muito alto. De 100 demissões, 87 são por questões comportamentais. É o cara que é indisciplinado, é o cara que fica com mimimi, é o cara que fica falando mal, é o cara que, quando tem alguma coisa para fazer, não faz e traz a turma aqui para fazer outra coisa. Outra, 322 milhões de pessoas no mundo que sofrem algum tipo de transtorno mental. No Brasil, 6% da população, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, e esses números, infelizmente, vêm aumentando. Como eu comentei agora há pouco, quando você começa a enfrentar essas incongruências que acabam gerando baixa autoestima, que acabam gerando procrastinação, isso, se não for tratado, isso num longo prazo, acaba gerando problemas de ansiedade, problemas de depressão, dentre tantos outros transtornos mentais que existem. E eu adoro essa frase do Jung, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E uma outra do Sócrates, filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Eu costumo dizer, a gente passa tanto tempo no nosso dia cuidando do nosso corpo físico, né? A questão da alimentação, a questão da higiene, a questão do repouso. Por que não dedicar uma pequena fração do nosso dia, alguns minutos do nosso dia, para cuidar também da nossa mente, para saber quais são esses programas que rodam, para começar a conhecer o que é importante, o que a gente gosta e por que a gente gosta, por que essa música traz uma sensação boa e essa traz uma sensação ruim, por que a coisa funciona desse jeito, por que eu reajo de determinada maneira quando eu vejo uma pessoa ou quando eu tenho uma reunião amanhã cedo, essa ansiedade começa desde hoje. Então, conhecer esses programas aqui também. Cuidar do corpo, sim, mas cuidar da nossa mente, da nossa psique. Começar a entender esses programas que rodam de uma forma subconsciente.
E se você quer então aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, se você quer descobrir como mudar os resultados que você vem obtendo na sua vida, eu criei um programa Inteligência Emocional, a competência do século XXI. Abaixo desse vídeo você tem todas as informações desse programa. Você vai ver, ele é um programa online, né? Você fazendo a inscrição, você vai receber um e-mail com o login para você acessar as suas áreas de membro. Lá nas suas áreas de membro você vai ter os módulos, em cada um dos módulos você tem as aulas. E eu costumo dizer que ele não é um programa teórico, né? Você sim vai ter a aula específica sobre aquele determinado módulo, é uma videoaula parecida com essa daqui. E depois você tem as práticas, então você vai ter PDFs para autoanálise, você vai ter meditações, você vai ter áudio, você vai ter bastante exercícios práticos para você desenvolver isso que foi visto na parte teórica, tá? São 30 dias de programa passo a passo, porque os módulos vão sendo liberados aos poucos. O objetivo não é você assistir todas as aulas e se encher de um monte de teoria. Então, quando você entra, você vai ver lá que tem o módulo 1 e o 2, você pega lá, terminou, fez a lição. O módulo 3 só vai ser liberado depois de 4 dias, se não me engano. Então, você tem esses 4 dias para fazer aqueles exercícios. Não adianta nada você ir assistir o módulo 3 se você ainda não fez os exercícios do módulo 1 e 2 e assim por diante. E você vai ter também um acompanhamento ao vivo comigo, uma vez por mês. Você vai estar ao vivo comigo, é online, mas ao vivo nós vamos estar no Zoom, olho no olho, para você tirar alguma dúvida ou dar algum depoimento ou algum feedback do que possa ter acontecido com você nos exercícios. Além de tudo isso, você vai receber alguns brindes, né? Se você quiser participar do programa. O primeiro deles é a ferramenta DISC Assessment. Eu não sei se você conhece, mas o DISC hoje é uma das melhores ferramentas e com certeza a mais conhecida no mundo de análise de perfil comportamental. Então essa ferramenta já vai dar uma boa mapeada para você começar a olhar para dentro, ver quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, como que você reage numa determinada situação, como que você reage quando as pessoas estão olhando diferente daquela forma que você reage, se comporta quando você está sozinho, tá? E a devolutiva dessa ferramenta é ao vivo. O que é isso? Você vai preencher um questionário, você vai receber um PDF, esse PDF você vai ler, mas depois a gente vai ter uma aula ao vivo para explicar o que é cada um dos itens que está lá no seu relatório. Como eu falei, nós vamos ter aula ao vivo uma vez por mês. Essas aulas são aulas onde você vai poder tirar dúvidas sobre o conteúdo que foi explicado, sobre os módulos, e como eu comentei há pouco, não é só dúvida, é legal porque a gente vai trocar experiência, é uma comunidade só de alunos, né? Então você vai poder falar, pô, eu fiz aquele exercício dos valores e me caiu uma ficha, porque às vezes o teu depoimento gera um insight no colega e o colega acaba dando um outro depoimento. Então é uma coisa muito enriquecedora essas aulas ao vivo. Você vai poder participar de 6 encontros. Você vai ter um acervo também completo com 50 ferramentas de auto-coaching. Eu estou há 11 anos estudando desenvolvimento humano, já fiz várias formações e eu peguei tudo que tem de mais moderno em todas essas áreas onde eu fiz formações e compilei, estou dando para você de brinde 50 ferramentas também que vão ajudar no seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E também você vai ganhar um teste de inteligência emocional. Esse teste é legal porque dentro daqueles 5 pilares que eu falei do Daniel Goleman, você vai ver que nesse pilar você está bom, mas nesse aqui você ainda precisa melhorar. Você acaba identificando em quais dos pilares você tem pontos fortes e pontos para desenvolver, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também para quem quiser saber quais são exatamente os módulos que nós vamos ter nos programas. O valor regular, né, o valor normal desse programa é 597, mas se você olhar embaixo também na página vai ter um cupom de desconto. Então quando você cair na página de pagamento da Hotmart,
você digita esse cupom de desconto que você tem 40% de desconto. Então você pode pagar em 12 parcelas de R$ 35,75 no cartão ou R$ 358 à vista, tá bom? Você tem 15 dias de garantia incondicional. Eu não sei se você sabe, mas todo curso online é obrigado por lei a dar 7 dias de garantia. No meu eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu estou dando 15 dias. Eu nunca tive até hoje nenhum pedido de devolução. Mas se em 15 dias você não gostar do programa ou achar que o programa não é para você, é só você mandar um e-mail que a plataforma cancela, devolve o teu investimento e continuamos amigos, tá legal? Aqui embaixo, então, na página de pagamento, você vai ter um botão aí, quero fazer parte do programa, onde você vai ser direcionado para a plataforma de pagamento. No caso, eu trabalho com a Hotmart, você vai cair lá na Hotmart para colocar os teus dados e fazer a compra. Não esqueça de pegar esse código aí, esse cupom que tem para você conseguir os 40% de desconto, tá legal? Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil de alguma forma no seu processo de crescimento aí, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E eu quero de verdade deixar um conselho para você, que se você não for fazer parte do programa, que você continue nessa caminhada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, seja por meio de livros, por meio de vídeos no YouTube, que você continue trilhando nesse seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, pois afinal, como disse Albert Einstein, a definição de insanidade é continuar fazendo a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E para você que optar fazer parte do programa, te vejo então do lado de cá agora. Muito obrigado!